gente recebeu, a gente está compreendendo que a gente está num determinado tempo, a gente está compreendendo que a gente agora tem uma identidade que foi declarada por Jesus, que foi declarada por Deus, que antes de a gente nascer, a gente já foi projetado, já foi sonhado no coração de Deus, a gente entendeu, a gente tem entendido isso, mas uma coisa que a gente precisa entender, e há uma crise hoje para entender isso, é o tempo que a gente está. Então a gente precisa entender o tempo de Deus neste momento. Hoje, se você olhar para o seu celular, ou se você olhar para o seu relógio, você vai ver que é dia 26. E por mais que a gente compreenda claramente que existe, que Deus se posiciona num período atemporal, nós estamos se movimentando no período temporal. Foi estabelecido desde a fundação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então existe uma estrutura que foi estabelecida. Adão vem, Adão cai, Jesus vem, virá o fim dos tempos, onde Jesus virá e reinará, e nós precisamos compreender qual tempo nós estamos agora. Então você sabe o que você vai fazer, você agora tem uma identidade muito forte em Cristo, você sabe como se posicionar, mas você precisa entender o modo e o tempo. Que tempo a gente está? Então muitas vezes a gente até compreende o tempo daquilo que Cristo está fazendo nos dias atuais, porque a gente está cooperando com a obra dele, mas nós não sabemos como fazer. Então a gente agora tem dois entendimentos aqui que a gente precisa compreender: o momento que a gente está passando, o tempo, mas também o modo de agir. Se eu apenas compreender o tempo que eu estou estabelecido e não compreender o modo de fazer, se eu não entender as habilidades, as ferramentas que estão disponíveis para esse tempo, eu estou perdido, eu estou desalinhado. Então eu preciso compreender o momento que nós estamos passando, eu preciso me alinhar, pegar as ferramentas corretas para usar nesse tempo da forma correta. Então preciso entender o tempo e o modo de agir nos dias de hoje. E aí você pode perguntar, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou compreender o tempo? Você precisa estar alinhado em Deus. Existem padrões, nós não estamos criando nada, nós não queremos copiar nada do que está sendo dito, nós queremos ir para a palavra e estabelecer um modelo. Aí eu me lembro quando, uma coisa que me chamou a atenção, a gente falou muito sobre sal e sobre luz, e um entendimento de sal no Antigo Testamento, e eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento no Antigo Testamento, há pouco tempo atrás, aí não existia geladeira, certo? E no Novo Testamento também não existia geladeira. Então uma compreensão que a gente tem também do sal é de proteção. E muitas vezes nós estamos desalinhados porque a gente não compreende que agora nós estamos numa nova aliança e agora nós precisamos entender que nós somos sal e o sal protege. Quando a gente fala que é sal da terra, nós entendemos que não é só sal da igreja. Se é sal da terra, nós precisamos se posicionar como alguém que exerce o quê? Proteção. Para quem? Para a terra. Não é só para a igreja. Então às vezes a gente vem para cá, eu estou falando de igreja, eu e você. A eclesia é aquele que se movimentam em Deus, eu não estou falando da igreja estrutura, tá? Então nós precisamos compreender também que nós somos sal da terra, então nós devemos proteger a terra, a sociedade. Mas o que acontece é que há muitos profetas do caos. Ele não quer ser profeta de paz, de misericórdia, que se coloca na brecha e exerce misericórdia por essa sociedade, por esse tempo. Quando eu vou lá para Timóteo, deixa eu trazer um pouquinho da história de Timóteo aqui. A gente conhece Timóteo, né? A gente sabe que ele andou com Paulo. E quando a gente vai lá para 2 Timóteo, a gente vê Paulo escrevendo uma carta para um discípulo dele, para alguém que andava com ele há muitos anos. E Paulo estava numa situação que seria provavelmente os últimos dias, o último tempo da vida dele. Quando a gente pega a história de 2 Timóteo, a gente compreende que Paulo estava numa situação que era, o governo que se estabelecia naquela época era Nero, e Nero era um imperador muito maluco. Dizem algumas histórias que ele chegava a botar fogo na cidade para destruir a cidade e tocava a sua harpa enquanto a cidade era destruída. E Paulo, naquele momento que estava naquela situação, preso, provavelmente nos últimos dias da sua vida, ele resolve escrever uma carta para Timóteo.
Então ele escreve praticamente 3 cartas, a 1 Timóteo, 2 Timóteo, escreve para Tito, para estabelecer alguns fundamentos para a igreja. Então, quando eu falo de me movimentar, de entender esse movimento, de me movimentar e entender quais ferramentas eu vou usar e a forma que eu vou usar essas ferramentas, eu preciso entender que existe um modelo para isso. Quando a gente vai lá para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, eu entendo que existe um modelo, talvez na sua tradução bíblica está escrito padrão. Tem muita igreja que quer ser franquia, mas não é modelo. Muitos de vocês, eu falo igreja, eu e você. Não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para as paredes, não adianta olhar para nós aqui, é eu e você, eclesia. Então muitas vezes nós queremos expressar alguma coisa para fora, mas nós não somos modelo. Então para eu trabalhar no tempo e no modo, eu preciso ser modelo. Eu preciso ser padrão, exercer. Que modelo é esse? Aí Paulo fala o quê? Sede meus imitadores, em Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de... Paulo não manda ser imitador de Cristo, ele manda ser meu imitador. E aí você diz assim, eu não tenho essa capacidade de ser imitador de Cristo, e eu te digo porque talvez a gente não seja modelo. Porque Paulo sabia que ele era um modelo, e ele trabalhava no tempo e no modo da sua geração, ele era um profeta não do caos. Uma coisa que a gente precisa entender na história de Timóteo, é que Timóteo começou o ministério dele, por assim dizer, ou a ser um filho com Paulo, lá em Atos capítulo 16. E quando a gente olha para Atos capítulo 16, a gente está naquele contexto em que estava Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, até que Deus muda ali e começa agora Paulo e Barnabé, e eles têm aquelas discussões, e Silas estava profetizando, e Paulo com Barnabé queriam fazer a missão, e eu não vou levar Marcos, eu quero levar Silas, e começa aquilo ali, e de repente no capítulo 16, Paulo pega Timóteo para andar com ele. Mas quando a gente volta lá, ou vai para 2 Timóteo capítulo 2, a gente compreende lá, Paulo está falando assim, eu reconheço a fé não fingida que está em você. Essa fé não fingida estava na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E aí quando a gente volta para lá, diz que a avó e a mãe de Timóteo eram crentes. Mas o pai era grego, então a gente não sabe o que o pai dele exerceu. Mas eu consigo compreender uma coisa muito forte aqui que você precisa entender. A avó e a mãe criaram um ambiente que seguraram Timóteo até os seus 17, 18 anos, para que Paulo pudesse agora pegar e exercer paternidade sobre a vida dele. Então eu não sei se o pai dele exerceu paternidade, porque o pai dele não era judeu, era grego, mas eu tenho certeza que quando Paulo fala que a fé não fingida significa uma fé genuína, uma fé verdadeira, e a fé não fingida que estava em Timóteo também habitou lá na avó Lóide, na mãe Eunice, e aquilo gerou um ambiente de proteção para Timóteo. Esse ambiente de proteção é aquele ambiente que nós precisamos ser sal e proteger. Então eu queria falar para você que nós possamos estabelecer na nossa vida ambientes de proteção, ambientes que geram avivamento, ambientes que geram mudança na vida das pessoas, ambientes que mudam os nossos lares. Criar ambiente, queimar dentro de casa, para que o seu filho veja você queimar, para que o seu filho veja você transformado, orando, com uma linguagem sadia, como diz a palavra em Tito, uma linguagem sadia, transformando não só a igreja, você é a igreja, transformando a terra, sendo proteção, exercendo misericórdia, profetizando palavras de misericórdia, de transformações de vida, de transformação de vida, e não palavras de caos. Aquele que cria um ambiente, que gera um ambiente como a avó e a mãe geraram, consegue segurar e proteger os seus filhos, consegue proteger aqueles que estão ao seu redor. Então eu queria dizer para você, crie esse ambiente para que você gere, através desse ambiente, as pessoas que estejam ao redor de você sejam transformadas, sejam mudadas por aquilo que você queima dentro de você. Só enquanto o Martins falava, eu lembrei
lá no Velho Testamento, conta o seguinte, que a Arca da Aliança, ela ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. E o que era a Arca da Aliança? A presença de Deus. E Davi fala o seguinte, a palavra de Deus fala o seguinte, que quando Davi soube que a arca estava na casa de Obed-edom, ele quer trazer a arca para Jerusalém. Por quê? Porque quando a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom, a família toda dele, prosperou em tudo que eles faziam durante 3 meses. E Davi vendo isso, vendo que o poder da presença de Deus manda trazer. Quando a gente entende que a atmosfera, a presença de Deus está ali, há proteção, há transformação de vida e há impacto em tudo, em qualquer lugar. Porque a presença de Deus está ali. A atmosfera é mudada com a presença de Deus ali. Eu quero que você entenda que, por muitas vezes, nós ouvimos e não processamos. Eu sei que você está recebendo muita informação. Mas hoje eu quero que você consiga plantar essa informação para que ela vire revelação. Porque hoje o que o pastor Felipe falou foi o seguinte: se você for capaz de proteger a semente, o ambiente, você colhe uma geração que tem fé não fingida. Se você na sua casa não consegue proteger os seus filhos sendo um modelo verdadeiro, você abre uma franquia e não um imitador. Você não tem ali uma pessoa que te segue, porque você não tem ali um modelo a ser seguido. Então eu quero te dizer uma coisa: seus filhos estão te dando trabalho, talvez o foco seja um pouco agora, não mais nos filhos, seja agora em você, para que você possa ser o modelo adequado, para que eles possam ver algo a ser seguido. Você precisa criar na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, um ambiente de proteção, onde a fé pode ser passada de um para o outro. Pode dizer amém, irmão? Eu trabalhei muito tempo com empresa. 2 minutos. Eu trabalhei muito tempo com empresa. E uma empresa que quer ser franquia, ela precisa primeiro ser um modelo. Quando você vai no McDonald's, lá nos Estados Unidos, você vem no McDonald's aqui, é a mesma coisa. Porque é um modelo estabelecido. Para você ter noção de quanto tempo leva para estabelecer uma franquia, um modelo de franquia, é algo absurdo. É questão jurídica, é questão legal e administrativa, comercial, tudo tem que ser igual, a qualidade do produto, a logística, porque o produto lá dos Estados Unidos, como é que é igual aqui? Como é que vai trazer para cá? A carne estraga e tudo mais. Então, para estabelecer um modelo não é da noite para o dia, você vai ter que gerar esse ambiente. Quando fala que Paulo pega Timóteo, lá em Atos capítulo 16, é explicitado ali que Timóteo era referência, era bem visto por aqueles que estavam com ele ao redor dele, porque aquele ambiente que a avó e que a mãe gerou durante 17, 18, enfim, questões teológicas, 20 anos, criou um ambiente que protegeu ele. Eu só quero dizer uma coisa, pontuar 1 minuto que eu tenho para entregar para o pastor Felipe Rosa. Sabe qual é o negócio? Nós temos jovens que passam 17 anos em ambientes criados por pai e mãe, 17 anos, e quando entram na faculdade, em 6 meses tem a cabeça virada. Em 6 meses, o mundo consegue implementar algo que foi mais forte do que 17 anos de ensino. O problema está na universidade ou está em casa? O problema não é que o menino chegou lá e agora o mundo é tão forte. O problema é que em casa não foi inculcado, o modelo não foi criado e a fé não foi... A construção dentro é mais abriu, hein? Irmão, você não tem noção que quer conversar nós 7. Ninguém termina nada, é um complementando o outro. Você consegue entender o que você está vivendo, irmão? Você tem uma responsabilidade por criar ambientes onde as pessoas são capazes de transmitir o que elas acreditam uma para as outras. Nós precisamos ter segurança ao enviar nossos filhos para a faculdade, para empregos, para igrejas, porque não se engane, existem hoje mensagens que trazem mais prejuízo do que benefício, mas porque nós não somos doutrinados, nós somos levados por qualquer tipo de vento de doutrina.